A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui mais uma vez a irmã Carmen. Hoje eu vou comentar uma passagem que eu acho uma das mais lindas da Bíblia. Essa passagem ela está no livro de Lucas, capítulo 24, e fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. E aí a gente vai estar começando pelo capítulo 24, verso 15, que diz assim: Aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. Só até aqui a gente vai estar lendo, né? E aqui, nessa passagem, está acontecendo uma coisa muito importante, né? Estão dois discípulos caminhando, né? Ele estava indo para Emaús, que era uma cidade que ela estava na medida de 40 estádios do local onde eles estavam seguindo para essa cidade. Ou seja, era um caminho bastante extenso. E aí Jesus ele se aproxima, ele chega perto desses discípulos e eles estavam com temor, eles estavam se escondendo porque eles estavam com medo, porque mataram o mestre, né? E aí eles vão falando daquela tristeza, daquele temor que eles estão sentindo. Os discípulos estavam em outro local e aqueles dois discípulos estavam indo para Emaús. E aí Jesus pega e pergunta o que está acontecendo, por que eles estão tristes. E aí eles falam, né, que tinha aparecido um profeta que era grande em obras e grande em palavras, e que mataram ele, tinham crucificado ele, que eles estavam muito tristes, porque eles acreditavam que era ele que seria o Redentor do povo de Israel. E aí Jesus ele comenta: nésios, ou seja, desapercebidos, distraídos, né, sem entendimento das escrituras, né? E aí ele começa a falar do que foi que Isaías falou, do que os profetas disseram sobre Jesus, de como ele devia padecer, como está escrito lá em Isaías, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, se Jesus não tivesse morrido na cruz, seria impossível nós sermos salvos pelo nome de Jesus. Então, ele sabia que ele seria entregue, né? E ele sabia que era necessário que essas coisas sucedessem, porque ele lia as escrituras, ele estava por dentro dos acontecimentos, espiritualmente ele era muito superior a qualquer um de nós. E aí a gente entende que Jesus ele já sabia de todas essas coisas e ele estava preparado para este dia, e ele sabia que ele ressuscitaria, e ele sabia que a ressurreição de Jesus seria o motivo pelo qual iria ter uma multidão de pessoas que iriam se render ao reino de Deus. E a gente vê hoje muita gente achando que pode ser mais entendido ou mais capaz de resolver a circunstância do que o próprio Deus. Deus ele tem um plano, ele age de uma determinada forma para abençoar as nossas vidas, e as pessoas não querem. Elas acham que elas têm uma outra fórmula, um outro jeito, que com um jeitinho elas conseguem modificar os planos de Deus, e elas não estão atentas às escrituras, elas não estão dispostas a viver debaixo da palavra de Deus, elas não estão dispostas a conhecer esse Deus que só tem um desejo: salvar as nossas vidas e nos tornar felizes nessas batalhas, porque no tempo que a gente tem chamado vida, a gente tem que amar a vida, a gente tem que se agradar dela. E não tem, quando Jesus ele fala, Moisés fala sobre os mandamentos, e ele fala que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. A gente vê muita gente querendo ser amada, mas ninguém querendo amar. A gente vê muita gente julgando, a gente vê muita gente
assassinando espiritualmente as pessoas, com julgamentos, porque desse jeito daria mais certo, porque assim seria o justo, assim seria o correto. Não se dispõe nem sequer a conhecer as pessoas, mas as julgam. Já tem um pensamento de que eu sou de Deus, eu sou boa e aquela pessoa não tem o direito de ser boa. Assim, do jeito que ela faz não tá certo, do jeito que ela vive não tá certo. Gente, nésios e sem entendimentos, como eu também, saibam que Deus ele tem um plano perfeito para todas as coisas. E se Deus ele planejou para Jesus dessa maneira e que seria a melhor maneira possível para que nós pudéssemos ser salvos, confia em Deus. Confia nos planos de Deus. Não há nada que possa impedir que os planos de Deus aconteçam na nossa vida. E entre eu e você não existe bonzinho. Bom é Deus. Quando chegou um determinado homem para Jesus e disse, bom homem, ele fala, bom é Deus. E verdadeiramente é Deus. Tem pessoas que nos ferem profundamente a nossa alma. E elas querem que a gente simplesmente, por ser crente, esteja disposto a perdoar 70 vezes 7, mas elas não estão dispostas nem sequer pedir perdão, nem sequer entender que não fomos, que assim, todos nós somos passivos a magoar e ser magoado, gente. Que a gente também precisa também do perdão do nosso próximo e que a gente se machuca também, o nosso sentimento é um lugar onde criam-se feridas às vezes, difíceis de tratar, difíceis de curar, às vezes leva anos, às vezes passam 20 anos e ainda assim a gente ainda sente dor quando lembra, né? Então veja bem, a gente perdoar não significa que a gente esqueceu daquele fato. Até bom que a gente não esqueça, até para a gente se proteger de não ser magoado de novo. É necessário que a gente perdoe? Sim, é necessário. Mas nem por isso a gente vai ter que abrir mão dos planos de Deus para nossa vida para poder fazer bem para os outros. Principalmente por pessoas assim que muitas vezes não têm conhecimento bíblico, não lê a Bíblia, não tem abertura espiritual, porque aqui os discípulos estavam andando com Jesus e não viram Jesus. Os olhos deles aqui falam, olha, eles... quer ver? Tá aqui escrito, os olhos deles estavam como que fechados. Então às vezes a gente está caminhando com Cristo e os nossos olhos estão fechados. A gente não consegue entender, a gente não consegue ver, né? A gente está sempre achando que do nosso jeito vai dar mais certo, que a gente é mais perfeitão, de que a gente é mais justo, a gente é mais honesto, e muitas vezes a gente está tendo o sentimento carregado de ódio, a gente está tendo sentimentos carregados de injustiça. Então, assim, nessa passagem específica de Emaús, eu acho linda, porque Jesus ele se dispôs a estar com os discípulos dele para consolar aqueles corações. Eles estavam desesperados, o mestre morreu, a esperança deles tinha morrido. Só que Jesus ele vive, ele está vivo. Neste exato momento, ele está aí pertinho de você, está aqui pertinho de mim, está dentro do meu coração, está dentro do seu coração, disposto a nos tratar, nos curar, nos salvar, nos remir. Gente, eu gostaria muito, eu tenho perdido muitas pessoas, jovens, que eu conheço, que eu conheci minha vida inteira e ela de repente tem morrido. Eu recentemente tive a notícia de que um bebê, um filho de uma amiga minha, também morreu. Então a morte ela vem para todo mundo. A gente não sabe qual dia, a gente não sabe qual porquê, só que a gente sabe que o dia da vida e o dia da morte está na mão do Senhor. E a gente precisa ser curado. A gente precisa ser salvo antes que esse dia aconteça. A gente sabe que as crianças, quando elas morrem, elas vão para a glória, porque o reino de Deus automaticamente já é das crianças, ele pertence. Jesus ele fala, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então nós sabemos que o reino dos céus, ele pertence às crianças. Então a gente sabe que qualquer tipo de morte ela causa muita dor, mas ela não pode causar dor a ponto
da gente se tornar mal, cruel, desentendido, a gente queira ser injusto com as pessoas. Procurem fazer o certo, sejam justos, sejam justificados por Deus, sejam generosos, sejam misericordiosos, né? Tem uma passagem que diz que um dos dons do Espírito Santo é a gente agir com caridade, né? Caridade representa muito o amor de Deus. Quem não é caridoso, quem não é bondoso, quem não procura seguir essas regras, não tem como agradar o coração de Deus. Então eu digo para vocês que Deus ele está sempre muito perto, muito mais perto do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pensar. E neste momento, espero que vocês abram os seus olhos espirituais para você entender as coisas de Deus. Sejam perdoadores, sejam dignos de perdão, sabe? Ajam com bondade no coração. Aí a gente acha que a gente pode odiar simplesmente porque a gente não gosta da pessoa, porque a pessoa não faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Irmãos, eu vou deixar essa mensagem com vocês. Amem os seus amigos. Orem pelos seus inimigos, mas orem para que eles sejam abençoados, para que eles sejam salvos, para que eles conheçam Jesus e para que eles sejam libertos, para que você tenha uma parte do reino do céu. Às vezes os nossos inimigos são instrumentos de Deus para nos aproximar de Deus. Que você possa estar recebendo essa mensagem, que vocês possam ser abençoados, que vocês tenham discernimento na oração. Não orem contrário não orem querendo magoar. A gente já sabe que a nossa língua é feroz, ela faz isso automaticamente, mesmo quando a gente não quer, a gente acaba causando mágoa e ferindo o coração das pessoas. Então, assim, a gente mesmo, sem querer, né, que o Paulo ele diz muito bem isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço de novo. Então que a gente seja vigilante, que a gente procure fazer o bem, que a gente procure amar os nossos próximos, porque Deus ele está bem pertinho de você. E Jesus ele espera que você não seja nésio, não, que você tenha entendimento, que você busque o Espírito Santo de Deus de todo o seu coração. Que você fique com essa palavra, que essa final de semana seja abençoado e que você possa receber uma porção do Espírito Santo aonde quer que você esteja. Paz seja com você. Em nome de Jesus. Deus abençoe.